Acabou de sair o boletim médico, se a gente conseguir colocar no ar aí agora, já encaminhei para nossa produção. Já estamos baixando. Não abri aqui, porque para ouvir, estou no retorno com vocês, a gente vai ouvir aqui, mas vamos colocar no ar aí então. Estamos baixando. E Jorge, jogo rápido, vai, VSR. Concordo com a visão do Mauro e concordo com... concordo com a visão do Mauro e a sua. Acho que o Alexandro vem fazendo uma Copa muito boa e eu tinha questionamentos em relação ao Alexandro. Acho que ele não vinha jogando bem pela seleção, não vinha jogando bem pela Juventus, tendo problemas físicos, mas a Copa dele é muito boa. O jogo da estreia, o jogo contra a Sérvia, o nó é desatado quando o Alexandro passa a fazer uma presença mais ofensiva. E ontem contra a Suíça ele jogou muito bem também, não errando e ajudando a construir. Vamos colocar o boletim do Dr. Rodrigo Lasmar, notícia de agora, atualização importante sobre Alexandro. Vamos lá. Sobre o jogo de ontem, Alexandro sentiu dores na região do quadril esquerdo, ele não teve condições de continuar na partida. Hoje pela manhã foi reavaliado, nós pedimos um exame de imagem, uma ressonância magnética, que evidenciou uma lesão muscular no músculo do quadril esquerdo. O atleta não terá condições da próxima partida contra Camarões, ele segue em tratamento para que nós possamos recuperá-lo o quanto antes. Danilo e Neymar continuam no processo de recuperação das suas lesões no tornozelo, cada um com uma abordagem diferente, pois são lesões diferentes, isso é importante a gente salientar. O Neymar apresentou um episódio de febre que já está controlado, isso não interfere no seu processo de recuperação do tornozelo. E hoje, na nossa reunião diária com a comissão técnica, nós passamos então que esses 3 atletas não estarão disponíveis para o nosso próximo jogo contra Camarões. Tá aí então, VSR, Monique, Alexandro, problema no quadril esquerdo, está fora do jogo contra Camarões. Só foi tratado, a questão do Alexandro só foi tratada em relação ao jogo de sexta-feira, né? Exatamente, acho que tá sendo trabalhado aí sempre de jogo a jogo, mas é uma lesão muscular detectada por exame, né? Uma lesão no quadril e que é sempre muito utilizado para arranque, sempre muito utilizado para disparar, então é uma preocupação, né? É uma preocupação, porque é um jogador, como eu vinha dizendo no comentário, tá fazendo uma boa Copa do Mundo. Está ajustando bem ali o equilíbrio defensivo com começar a apoiar mais. Passa a ser uma preocupação, né? Passa a ser uma preocupação, uma posição que o Brasil já não trouxe quem seria o reserva, que seria o Arana, e agora perde pelo menos para o jogo contra Camarões, que é um jogo de menor complexidade pelo que a gente já falou, mas perde o Alexandro para o jogo contra Camarões. Vamos ver, projetando aí para o jogo de segunda que vem, o jogo das oitavas de final, né? Realmente é um problema, né? E essa história de Neymar voltar contra Camarões também, Mauro, esquece, né, doutor Não, Rodrigo cada vez Lasmar mais. já, Não. E assim, não faria o menor sentido. E se tivesse 100%, evidentemente, nem ele, nem o Danilo. É mais ou menos nessa linha que o VSR falou. E torcer mesmo. O Alex Telles é um cara que eu confio também, não é uma maravilha, né? Eu lamento muito a ausência do Arana. Eu não gosto de falar de ninguém que não está convocado, mas o Arana só não está na Copa, muito provavelmente, porque é uma outra característica em relação ao Alexandro pela lesão terrível no finalzinho de jogo. E assim, até teve um momento ontem na transmissão oficial, claro, que é normal, eles mostram vários jogadores, inclusive o Suter, mas mostraram, ainda bem que tinha uma plaquinha do lado dele que dava para saber que era o Suter da seleção da Suíça antiga e tal, que mostra o Ronaldo, né, naquele enquadramento, estava o Kaká também, mas naquele enquadramento mostrou o Ronaldo, o Cafu e o Roberto Carlos. Aliás, a partir da esquerda, Cafu, Roberto Carlos e o Ronaldo. O Kaká estava do lado do Cafu, mas nesse momento estavam só os 3. E aí era meio que, tipo assim, olha que falta fazem jogadores como Cafu e Roberto Carlos, ou o melhor do Daniel Alves, as laterais da seleção. Mas é bom dizer, nenhum deles está comprometendo, tá? Mas de tantos laterais maravilhosos que a gente já viu em Copas, e mesmo no Penta, que foram 2 grandíssimos, como Roberto Carlos e Júnior. Poderia ter ido o Zé Roberto, que era outro monstro, o Serginho do Milan, que voava, inclusive o apelido era Concorde dele na equipe milanista. O Brasil sempre teve maravilhosas opções de gente que ficou de fora. Estou citando aqui Zé Roberto e Serginho, que poderiam estar no Penta, e nos últimos anos a gente tem tido problemas, e repito,
repito, não só na seleção brasileira. No futebol mundial, são poucos os laterais construtores, digamos assim, ou com apoio ou que possam apoiar, também porque voltaram os pontas, embora, como eu já falei no começo do programa, não voltaram os dribles nos campos do futebol. Bom, aí, Monique, a gente estava falando dessa coisa do calendário apertado da Copa. A lesão do Alexandro é muscular. Então, o jogo é sexta contra Camarões e o Brasil confirmando o primeiro lugar. Segunda-feira, dia 5, é o jogo das oitavas. Assim, Monique, é muito preocupante, porque esse tempo de recuperação de um jogo para o outro é mínimo, né? Jorge, a Monique saiu aqui para fazer algumas imagens adicionais, então não tenho o brilhantismo da Monique, bola é mas sua. vou eu daqui mesmo. O tempo é aquilo que a gente falou, né? É aquilo que a gente falou, é uma Copa que normalmente se joga em 35, 36, 40 dias, jogada em 29. Então, assim, é uma Copa espremida. É tudo mais apertado. Recuperação de jogo normal, recuperação de lesão. Então, sem dúvida, passa a ser um problema para as oitavas. A gente, por mérito do Brasil, a gente está encarando esse jogo contra Camarões com um nível de exigência menor, porque o Brasil já está classificado e com grande chance de já estar classificado e de ser primeiro. Então, a gente leva com um jogo de menor exigência, a gente já projeta para a segunda que vem. Hoje é terça já, o dia já acabou aqui. Então, você tem quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você tem 5 dias para segunda-feira, considerando que ele tem que estar pronto domingo. Porque se ele não treinar domingo, por exemplo, eu duvido que ele jogue, né? Então, considerando um jogo de eliminatório de Copa, se ele não treinar domingo, ele não vai jogar segunda. Então, você tem quarta, quinta, sexta e sábado. Você tem 4 dias para recuperar ele, não para Camarões, mas para recuperar ele para as oitavas. Então, assim, é apertado e é motivo de preocupação uma lesão muscular detectada por exame de imagem, né? Estamos vendo a meninada em campo aí, os goleiros também já terminaram. Bom, Mauro, que nível de... Assim, na lateral direita... Mais um lesionado. Que foi, Mauro? O que aconteceu? Eu vou pegar a mala para não aparecer aqui, puxei, esqueci da minha lesão nas costas. Deus, não faça isso, agora que você está em recuperação plena... Por favor. Muito burro. Ontem você estava estrupiado, Mauro. E agora eu desestrupiei e acabei de reestrupiar. Como é que se chama o termo reestrupiar? É isso aí, você já batizou. Obrigado a Carol que trouxe a mala e obrigado à minha falta de intelecto que puxei exatamente o que não devia ter feito. É o instinto. Na lateral direita... Instinto animal mesmo, mais animal que instinto. Na lateral direita tinha lá o debate. Poxa, você perdeu o lateral titular, e aí? Vai improvisar um zagueiro, não vai? Daniel Alves, 40 anos, não joga 2 meses, tem que jogar, não tem que jogar, ele é melhor e não é melhor. Tem um monte de coisa para questionar. Na lateral esquerda, é o Alex Telles mesmo. Mas assim, não tem o que discutir. Não tem o que discutir, mas... Obviamente, quando você perde um titular... não é só a perda da figura, você tem uma perda técnica, uma perda... Qual é o tamanho disso para sexta-feira? O momento do Alexandre é muito bom. Tá jogando talvez o que nunca havia jogado na seleção brasileira. Sexta-feira, não deixa eu refazer. Para a Copa, se pensando eventualmente... nas oitavas, né? Principalmente. Então, aliás, de todas as reações, a mais emocionante quando o chamado foi do Alex, porque o Alex foi um cara que a gente já falou com a Arana, que, enfim, ele até podia imaginar, ali me parecia óbvia, e eu também teria levado o Alex Telles, tá? Até por falta de contingente e tal, enfim, o que seja, eu também teria levado. Mesmo se o Arana tivesse 100%? Não, com o Arana, o Arana machucado. O Arana até pensaria como titular, eu sei que na ideia do Tite não, mas o Arana com bola para ser titular da seleção brasileira e de outras do mundo, acho ele ótimo. Mas sem Arana, aí sobrando Alex Telles, Lodge, o Caio Henrique... Eu vou dizer, não é uma constatação definitiva, mas é desde que ele chegou ao Atlético de Madrid, já está no Nottingham Forest. O Lodge, eu dizia muito aqui, já escrevi muito a respeito, eu achava que era o cara que ia assumir o lugar do Marcelo por anos, e não tem sido, né? Mas o que não significa dizer que não possa virar o jogo, tá? E até, de novo, essa constatação. A idade que tem o Lodge quando tinha o Alex Telles, você não diria que virou o lateral que virou, tá? E o Lodge está virando menos do que eu imaginava, mas isso acontece na vida e não só no campo de futebol. Vamos de Alex Telles, tá? Agora,
Não acho que vai comprometer em momento algum. Pode um ou outro lance, pode não ser. Não vai ter tanto brilho, mas, de novo, o Brasil não precisa tanto de lateral que apoie. Precisa de exatamente uma marcação. E jogue ou não Paquetá, jogue Fred, jogue Bruno Guimarães, que cada vez mais atropela para um espaço. O Brasil pode jogar, fazendo a linha de 4 bonitinha ali, com a proteção desse para-brisa monstruoso, que é o Casemiro, e pela fase monstruosa de um monstro como o Thiago Silva e outro monstrinho como o Marquinhos, e pelos goleiros que a gente tem, o próprio Alisson. E na direita jogue Militão, jogue Danilo, jogue Daniel Alves, até o Daniel, que a gente ainda não sabe, né? Só sabe mesmo a comissão técnica, que nem ela sabe, porque nesses treinos a gente não consegue ver. Ela viu alguma coisa e detectou ou não. Também é uma aposta. Enfim, eu não vejo problema para a gente morrer de insônia por conta disso. Mas também dificilmente a gente vai ter, até pela própria característica dele, não é uma cobrança, é uma característica do Alex Telles ser um cara determinante, pujante. A gente pode, porque da ponta esquerda tem um monstrinho cada vez melhor, para não dizer um monstrão, que é o Vini. Se o Danilo volta antes do Alexandro, o pessoal estava até lembrando aqui, poxa, o Bremer já jogou pelo lado esquerdo. Mas o Bremer não é lateral, embora tenha velocidade e qualidade. Pode quebrar o galho. Agora o Danilo já jogou de lateral esquerdo. Mas daí de repente passa o Militão para a direita do Danilo? Não sei. O Militão, como ficou ontem, joga o Danilo para o outro lado. Pode ser, o Danilo pode jogar na lateral esquerda. O Bremer é um ótimo zagueiro. Eu também teria levado. Ele tem, para mim, uma saída melhor do que as opções que o Tite não apostou, como Gabriel Magalhães, Ibanez e tal. Acho que até por isso ele ganhou. E pelo próprio entrosamento, que é fundamental. Se alguém ainda duvida no futebol que o entrosamento de clube não é fundamental, reveja só o gol de ontem do Brasil. Né? Quem participou do gol? Enfim. E para a zaga mais ainda. No último clássico contra o Torino, uma semana antes da apresentação, aliás, não, na véspera da apresentação, o trio defensivo da Juventus foi Danilo, Bremer e Alexandro. Numa outra função do que eles fazem na seleção. Então não tem problema algum, se por exemplo for o Bremer. Mas há a possibilidade de eventualmente jogar o Danilo para o outro lado, entrar o Militão na lateral direita, também é algo a se considerar. Pô, mas vou te falar, hein? Dois jogos, chega, né? Pô, tá tudo lindo. Olha, céu de brigadeiro, ninguém machuca, só notícia boa. Vamos bater na madeira. Porque, pô, a gente tinha que ter batido mais, pô. 3 lesões em 2 jogos. 2 jogos. Assim, nessa hora, eu sei que vai muita gente lembrar dessa história da Copa do Mundo no meio da temporada. Tá vendo? Foram marcar a Copa do Mundo para novembro. Não era para ser agora. Olha aí o tanto de contusão. Mas jogador machucando em Copa do Mundo acontece sempre, né? Gente, e assim, o próprio... Não sei se a culpa é da data da Copa. Não. Aí eu também tô contigo, assim. Mas ao mesmo tempo, alguns desempenhos não tão legais, sobretudo no futebol cada vez mais coletivo, a gente tem que entender que é o menor tempo de preparação para todas as Copas. Ah, isso sim. Em 30, o pessoal treinava no convés do navio para vir da Europa para a América do Sul, nas Copas de 34 e 38, o sentido inverso. Claro, quem estava na Europa ou estivesse na América do Sul em 30 no Uruguai não precisava. E era uma outra vida, né? Estamos falando de 1930 e 34 e 38. Mas realmente, até lá se tinha mais tempo do grupo junto. Agora é menos. Então, eventualmente, o nível não é tão legal ou não foi tão legal nas primeiras rodadas por conta disso. Os caras já chegavam na Copa do Mundo já não aguentando mais a cara do outro. Né? Não aguentando a cara do outro de navio. Não, até duravam 15 dias, de 14 a 15 dias. Até não era tanto. Mas mesmo assim, você treina no convés. Imagina, por exemplo, treinar a falta o Roberto Carlos no convés. Ficar matando baleia. Nem se ter baleia no Atlântico, mas enfim.